linguagem tem um papel fundamental na vida, né, do ser humano, principalmente no sentido da própria humanização. Quer dizer, a linguagem nos humaniza, não só a linguagem verbal, oral e escrita, né, mas as linguagens, os sistemas simbólicos de um modo geral. A linguagem, quando você chega ao mundo, ela já está aqui. Né? Então, você vai sendo apresentado ao mundo pela linguagem desse outro. Primeiro os pais, a mãe, né? E isso vai se ampliando. A criança que vive no mundo da linguagem, ele vai se constituir neste mundo. Adquirir uma linguagem, se apropriar de uma linguagem, se tornar própria uma linguagem, uma outra forma de expressão, né? É ganhar possibilidades novas de se colocar. Então as crianças vão, desde muito pequenas, elas vão se socializando na atividade. O ideal é que seja na atividade, no contexto das relações sociais, das interações que elas vão também aprendendo, não é? E interferindo, perguntando e muitas vezes testando as possibilidades, as impossibilidades de ação. E ali em cima é deles também ou não? É da loja de volta? A gente vai se constituindo nessas falas, né? Então, o que o outro vai me falando, o que eu vou ouvindo, porque aí, se é interlocução, alguém fala, mas tem alguém para ouvir e responder. Tem mais gente que trabalha aí com a mamãe e o papai? Depois você fala para ela que você a viu trabalhando. Esse ato ético, né, do adulto frente à criança, que é o ato responsivo, aquilo que eu já enuncio para que o outro me responda e eu tenho um compromisso com esse outro pela resposta, né? Então, essa é uma questão que hoje a gente tem discutido muito na formação de professores de educação infantil, né? Que voz não é simplesmente dar a voz à criança, é responder à criança, é dialogar com essa criança. E hoje a possibilidade que nós temos de compreender a criança é como um ator social, né? Como alguém que também faz cultura, como também que produz cultura, que é capaz de pensar, de agir, de raciocinar, de chorar, de sentir, de tudo, né? Dentro de um universo infantil. As crianças, desde antes de nascerem, né, elas já estão entrando no mundo da linguagem, porque elas estão sendo faladas, não é? Quando a gente sabe que tem um bebê numa barriga, a gente começa a falar, a se referir àquela criança que vai nascer de várias maneiras, né? Até conversando com ela, passando a mão e se dirigindo diretamente a ela, mas também fazendo referências de vários tipos, né? Não só afetivas. Não vai querer abrir? Eu vou. É pra mim? Ô, Antônio. É pro Antônio? Você abre pra ele aqui. Ai, meu Deus. Ai, Vini é do São Paulo. Me dá até calor. Ele não vai ser corintiano, Vini? Algumas pesquisas, por exemplo, mostram como é que a criança, no que ela nasce, como é que ela reage muito mais a determinados sons, a determinadas vozes que passaram a ser, no processo de gestação dela, familiares do que a outras, né? Então, é um universo de sentidos mesmo, e do qual essa linguagem tem um papel importante. Essa interação da criança, do bebê, com as pessoas da casa e com as pessoas de fora da casa, quer dizer, com as pessoas que vão cercando essas crianças, ela é fundamental, porque são esses adultos que vão dando significado à criança, à própria criança, né, na família, qual é o valor, qual é o lugar que ela ocupa naquela família,
e também significado ao que a criança vai procurando expressar, tentando entender os sinais que ela vai dando, né, para se comunicar, que podem ser sinais ligados à própria sobrevivência, à fome, né, ou então incômodo. Essa sinalização e esse movimento, né, dos adultos para compreenderem o que a criança está tentando externar é fundamental. É fundamental para a criança começar a se significar no mundo também, né? E a significar os gestos dela, os movimentos dela para o mundo. Ó, João. Aqui, João. João, aqui o seu. O Vygotsky, ele vai dizer que, inicialmente, você tem duas linhas distintas. Você tem o que seria uma linguagem que ainda não é conceitual, que seria mais um balbucio, uma extravasão, quando a criança é muito pequena. E você tem um pensamento mais prático, um pensamento ainda não verbal. Mas em algum momento do desenvolvimento, que não é muito preciso esse momento, a gente não pode precisar, essa linguagem, pensamento e linguagem se juntam. E o pensamento, então, torna-se verbal. E essa linguagem torna-se conceitual. Então, o que acontece? Esse é onde é um ponto, né, fundamental do desenvolvimento da criança. Porque, e aí sim, na teoria do Vygotsky, aí pensamento e linguagem passam a ser interligados, né? Então, o pensamento se expressa através da palavra. O que é o pensamento? Né? O pensamento, ele acaba sendo realmente verbal, né? Aquela vozinha que fica falando dentro da gente, né? Isso seria o pensamento, né? Então, e a linguagem conceitual, a linguagem, quando a criança fala uma palavra, água, ela está falando várias coisas. Aquela única palavra, na verdade, quero água, me dá água, estou com sede, né? Então, essa palavra, quando ela se constitui já como palavra, ela já é um conceito, por isso já é abstração. Então, essa coisa também do... quando é que as crianças fazem abstrações? Nesse momento, né? Quando você passa a ter a palavra, a linguagem, você começa a falar, a nomear as coisas, a se expressar por essa via, agora verbal. Sua cabeça, o Akira. Akira, é o Quente. Não é o Akira. Quente, sai daí agora. Ah, pipi. Eu acho que eu tô fora dessa pancada. Eu também. Tem crianças que vivenciam mais essa experiência, né, de falar sozinhas. E o Vygotsky fala nisso, né, da criança, ela ainda não consegue planejar a ação, né? Então eu vou levar esse caminhãozinho até lá ele vai pegar areia. Então ela precisa falar. Ela precisa falar. Aos poucos isso vai sendo substituído pelo planejamento, né, da brincadeira. O que vai acontecer na brincadeira, ela já sabe. Ela não precisa mais falar. Quando ela está brincando, ela também não só tem essa linguagem egocêntrica, ela brinca também com o outro. Né? Então, a brincadeira, ela tem muitas formas de se manifestar. Então, tem essa brincadeira que ela está sozinha, tem a brincadeira que ela já está com os outros. Muitas vezes, nessa brincadeira que ela está sozinha, ela está brincando com a boneca, aí ela está falando com a boneca, e o interlocutor é aquela boneca, é o interlocutor, não deixa de ser. Né? Ela está se colocando nesse lugar de mãe e está colocando o que ela, mãe, falaria. Então, isso também é uma coisa muito interessante, porque a criança, ela assume a voz daquela pessoa, ou daquela que ela está representando ali. Então, isso também é uma forma muito poderosa dela compreender as relações sociais, as regras sociais, como é que ela está significando também esses papéis, esses lugares que as pessoas ocupam naquele grupo. É a linguagem que constrói a consciência e a linguagem que nos constrói como sujeitos. Sujeitos conscientes, né? Sujeitos coletivos também, porque nesse sentido a interação é fundamental, né, para a constituição de qualquer pessoa, né?
E aí, no caso da criança, isso tem um destaque especial, né? As crianças precisam interagir para poderem se desenvolver como sujeitos sociais e como sujeitos da linguagem, né? E nesse movimento elas vão aprendendo e vão conhecendo o mundo e se conhecendo também, né? Eles vão tomando consciência das suas necessidades, né? E procurando externar isso de várias maneiras, através de sinais, através de símbolos e depois juntando símbolos, sinais e palavras, não é? Até que elas vão ganhando o mundo da linguagem verbal, mas sempre junto com as outras linguagens. Até tem um exemplo de um filho de uma amiga minha, que ele insistia para, eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer tal coisa, e a mãe falou assim, tá bom, vai. Aí ele falou assim, mas por que a sua boca disse sim e você disse não? Né? A criança, você diz sim, mas você está dizendo não. Né? A criança percebe porque a palavra não é só o que você enuncia, né? É aquilo que está também em todo o acento que você dá, em toda a sua entonação, em toda a sua intenção ali, nisso que o Bakhtin chama do extraverbal. Então, não é só o verbal. Naquele momento da enunciação, aquela palavra ganha um sentido muitas vezes diferente do que ela estaria numa outra situação. E a criança vai percebendo isso também. Então, acho que tem tanto esse conceito que vai sendo tecido ao longo do desenvolvimento, em que ele vai incorporando novas possibilidades pela própria maneira de poder ampliar essa visão de mundo, quanto os enunciados que ele vai vivendo. É o lobo? E esse, quem é? Chapeuzinho. No processo interativo, faz parte dessa troca social essa percepção dos não ditos, né, do que está presumido, das intenções que estão por trás de determinada fala. Então, no processo de construção da linguagem, elas vão significando essas atividades, esses objetos, as pessoas também, de modos diferentes, né? Mas também vão aprendendo que uma mesma coisa pode ter vários sentidos. Então, as crianças são capazes de aprender complexamente. Né? Elas não aprendem, o aprendizado não é linear. Né? Elas aprendem complexamente, vivendo as situações, atentas às situações e nas próprias experiências com as pessoas. Posso saber como você está tão animado hoje? Bom dia, e hoje você já pegaram. É tênis ou é sapato? É tênis. E chinelo é sapato? Não. E sapato o que é? É sapato preto. Esse aqui, É sapatinha. A gente não precisa explicar tudo para a criança o que é. Ela vai percebendo no uso o que as coisas vão, né, o significado das coisas. O significado também não é fixo. O Vygotsky mesmo vai falar, os conceitos vão sendo construídos, esses conceitos espontâneos, né, eles vão sendo construídos e alterados. Então, o significado de uma palavra não é fixo, nem no uso da própria palavra, porque uma palavra, dependendo da forma como ela é enunciada, ela vai ganhar significados novos, diferentes. Se você for pensar, o Bakhtin ele vai falar dos sentidos. Então, cada ato enunciativo ele ganha novos sentidos. Mais do que o significado, a gente pode dizer que ela é dicionarizável. Né? Então, talvez ele tenha algum limite. Né? Mas os sentidos eles são ilimitados. A Uni é o quê? Ela é uma cabritinha. Pode passar a mão nela, pode passar. A palavra manga, né? Você não vai no dicionário, você vai ver vários significados que ela pode ter. Né? Então, ela tem a manga fruta, a manga da camisa, a manga do abajur, né? do candelabro. Mas o sentido que manga pode ter para você, pode ser a manga que você comia na sua infância, aquilo te remete a mangueira da casa da avó, do sítio que ia nas férias, né? Então, essa manga, só você tem. Então, quando fala manga, para você
você te traz outras memórias, né? Então, esse sentido, ele é sempre único. O valor que o animal tem, né, para uma criança que convive diariamente com esses animais, com um cavalo, com uma galinha, é diferente do valor que um cavalo ou uma galinha tem para uma criança que ouve o pai falar sobre, mesmo que seja lendo uma enciclopédia. Esse conhecimento e essa proximidade são experiências muito diferentes. É diferente de uma criança que vai visitar, por exemplo, uma fazenda, uma fazendinha, não é? Dessas que estão abertas para visitação. São interações cognitivas, né? Muito diferentes, porque uma está mediada por uma experiência de vida cotidiana e a outra está mediada por um conhecimento científico. Então, são interações cognitivas carregadas de conhecimento todas, não é? Mas que são diferentes. Nosso passeio está acabando. Vamos pensar agora no que foi de muito legal que a gente viu aqui? Pato comeram o milho. Alguém sabia que pato come milho? Não. Vocês achavam que pato comia o quê? É o pedacinho do pipoca. Como que chama aquilo de tirar leite da vaca? Aquele trabalho. Teta. O que é a teta, Lu? É onde que tira o leite. Como é que o moço fez? Eu lembro. Apertando e saindo leite. Mas antes de apertar e sair o leite, ele fez alguma coisa que era importante. Lavar, pôr remédio. Quem é que já tinha andado a cavalo antes? Eu. Já tinha? Onde? Eu já andei quando eu tava lá eu fiz de uma fazenda, aí fui em chapéu de cowboy e andei no cavalo. E nesse movimento todo, as crianças vão aprendendo, vão conhecendo sobre o mundo, né? Elas vão se desenvolvendo socialmente e cognitivamente ao mesmo tempo, e linguisticamente. Isso tudo está muito junto. E nesse movimento elas vão aprendendo, né? Vão aprendendo de uma forma mais global, né? E também não só a partir dos outros, mas a partir delas, porque está se considerando que a participação, a interação, a fala delas é fundamental também para determinar ações, né? Tanto na família, né? Quanto na escola. Tem formiga aí? Tem. Olha, ó. Tem uma formiga rainha. Ali, ó. Uma formiga rainha aí. Olha, ó. Ah, essa é a rainha? Não é. É sim. É uma tangona. Não é. Outro dia uma aluna falou uma frase que eu achei muito bonita. Assim, professora, eu para lidar com a educação infantil tive que aprender a seguir a trilha das formigas. Ela usou como uma metáfora, mas que na verdade foi uma coisa que aconteceu de fato com ela, porque a criança chamou a atenção dela para a formiga que estava andando. E aí ela foi junto da criança buscar da onde estava vindo as formigas. E dali eles começaram um diálogo, né? É aranha. É aranha. Melancia, abacaxi, melancia,
Nós vamos fazer uma conversa sobre o que a gente viu no passeio da semana passada e esse pessoal veio filmar como é que a gente vai fazer a nossa conversa, tá? Eles têm muito desejo de descobrir, de conhecer o mundo. Então o pensamento deles é muito rápido, você começa um assunto, ele relembra outra coisa. Eles pensam em muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então eles vão lembrando e vão falando e aí os assuntos vão se misturando, porque cada um tem uma experiência diferente. O pensamento da criança é assim, é mais associativo, livre. Essa associação realmente é mais livre. Livre no sentido de não seguir uma lógica formal. Então, no sentido da criação, né, a gente pode aproximar a linguagem da criança da poesia, da criação e da liberdade, eu acho. Né, porque a criança também ela se sente livre para falar determinadas coisas, para criar palavras. Olha aqui. A frente dele nem era branco. Era assim. Era assim. Ele toma banho naquele chuveiro. Nossa, mas eu quando nunca vi. tá quente, quando eu tá nunca quente. vi porco que toma banho em chuveiro. Eu vi. Esse toma? Aline, Aline, Ele enrola na lama. Esse porco que a Rapunzel falou, não pode pôr a mão na boca dele, senão ele fala que delícia botar na frente dele compra. A gente está falando de cachorro, de repente ele pode falar do pé que está com dodói, né? E aí você, mas por que tem um cachorro? O cachorro não tem nada a ver com o pé, mas de repente, naquele dia que o pé dele machucou, ele viu o cachorro. Na verdade, você não sabe qual foi a associação que ele fez para falar do pé quando você está falando do cachorro, mas alguma associação ele fez. Se a gente for pensar no que nós temos hoje no contemporâneo, esse pensamento da criança é muito hipertextual. Uma conversa de uma roda com crianças pequenas, muitas vezes é uma conversa que abre-se milhões de janelas, né? Se você usar a linguagem hoje mais da informática, você vai ver que isso é muito comum. Na oralidade, isso é muito comum. Você está falando aqui uma coisa, o outro daqui a pouco já fala outra, já fala outra, já fala outra. Quem organiza, e o nosso pensamento é muito organizado, essa organização foi muito dada, não só, mas foi muito dada, por essa visão grafocêntrica que nós temos da sociedade. Então, essa organização do nosso pensamento linear, muito arrumadinho, essa é uma arrumação que foi muito dada pela escrita, né? Pela linearidade do texto escrito, pela organização que a escrita te favoreceu, né? Mas a oralidade ela é muito solta, né? Ela é muito associativa. Ela deu um pedaço do tênis pra ele. Não. Ela só fez. Não, ela colocou perto da boca dele e ele tava quase arrancando. Mas será que porque ele gosta de comer tênis? Ele gosta de comer tudo, menos pessoa. Essa convicção de que as crianças produzem significados nessas interações que elas fazem com o mundo, né? Entre si, com o mundo ao redor, elas estão o tempo todo produzindo significado. As ações das crianças não são ações simplesmente, elas estão significando o mundo nessas ações. Você vai querer saber o que ela está significando. Você vai ter curiosidade de provocar, né, essa resposta. Então você vai propor projetos, enfim, atividades, seja de linguagem oral, verbal ou outras, em que as crianças vão estar produzindo algo para alguém, com alguma finalidade. Né? Então, vamos dramatizar a história. Então, quem vai ser o quê? Então, vamos fazer. E aquilo a gente vai fazendo junto e as crianças vão se expressando, às vezes até em cima de uma história, mas de forma mais lúdica, mas que dê espaço para as crianças se expressarem. Mas me fala uma coisa, a gente estava conversando sobre por que o porco fica na lama. O porco só fica tomando banho na lama. Mas e por que ele toma banho na lama? Porque ele gosta. Olha, a Renata lembrou. Matheus. Igual protetor solar. Igual protetor solar. Então ele usa aquela lama para ele se proteger do sol, para ele não ficar queimado. Mas a tia não tava. A tia Rapunzel, Ó, a Giovana tá falando. Muitas vezes a criança fala, mesmo sentada em roda, que é muito comum na educação infantil, as crianças falam para a professora.
Então, esse é um trabalho com a linguagem importante. Quer dizer, por isso que eu digo que não basta só dar voz. É como você problematiza essa voz, como você faz com que um ouça o outro e que entre no discurso do outro e que aquilo vire um assunto do coletivo. Então, essa dimensão da oralidade, que é muito importante. E aí, quando a galinha, quando ela vem para pegar o milho, como chama? Quando a galinha fica lá assim, ó, pegando o milho. Ela pico. Ela usa o bico, mas como chama esse jeito de comer? Ela faz assim, ó. Como é que chama fazer isso? Como chama? Vocês não lembram? Então, ó, eu preparei 2 adivinhas e uma delas fala exatamente disso. A gente vai... deixa só o Thiago falar e aí a gente depois vai fazer a outra atividade. Fala, Thiago. A galinha só ficava com fome. Digam, oi, galinha. Oi, galinha. Essa aqui é a Giselda. Oi, Giselda, fala. Giselda. Isso. Vem, Luiz. Passa a mão aqui, Luiz. Isso, Luiz. Muito bom. Quem é que é? Fizemos um passeio até a fazendinha e descobrimos muitas coisas interessantes sobre os animais que vivem lá. Descubra os animais. Isso, olha lá, todo mundo escutou o pai falando? Sim! O que é? Animal que cisca para comer. O que é ciscar? É ciscar assim, ó. Olha lá, a Marcela lembrou. Como é ciscar? O que é? Animal que cisca para comer. É pintinho. Galinha. O pintinho aprende com quem? Eles crescem. Crescem, vão crescer muito. A linguagem não está pronta, ela está sendo a cada momento recriada por nós. Ela não é um material duro, ela é um material plástico, né? E também não é determinada, ela tem indeterminações, então a gente tem que estar sempre... Será que ela está entendendo a mesma coisa que eu estou dizendo? Né? Tem que estar sempre... mas essa preocupação é legítima, porque há indeterminações, né? Há espaço de indeterminações na linguagem. O Vygotsky mesmo vai falar, os conceitos vão sendo construídos, esses conceitos espontâneos, né? Eles vão sendo construídos e alterados. Então, o significado de uma palavra não é fixo, nem no uso da própria palavra, porque uma palavra, dependendo da forma como ela é enunciada, ela vai ganhar significados novos, diferentes. O poeta é um transgressor também nisso, né? Então, a palavra, de repente, ela entra no poema com outros significados totalmente fora dos usuais, e a criança percebe pela ironia ou pela... né? Ela vai perceber qual é o contexto em que aquilo está sendo enunciado e o significado dessa palavra. Chegou a hora de tirar o leite da vaca, está na hora da ordenha. Fala assim, ó, ordenha! Ordenha! Quem aqui de vocês sabe o que é uma ordenha? Quem sabe? Ordenhar. Eu vejo que os professores muitas vezes fazem traduções de uma palavra difícil, a gente está falando de vocabulário, né? Quando justamente o importante é ele deixar aquela palavra difícil, porque ela foi contextualizada dentro daquela narrativa. Ele vai atribuir algum significado ou vai ficar sem saber do significado. A gente pode perguntar, mas o interessante é ele ver que, às vezes, aquela palavra que ele usa de uma forma, ali naquele texto está de outra, ou alguma coisa que ele não conhece, que de repente entrou ali, né? E é assim que a gente vai ampliando esse universo cultural e o universo vocabular também da criança, né? O que está escrito, Cauê? Não é, ó? Eu quero ver. Então as crianças estão lidando com isso o tempo todo e, apesar disso, constroem muito rapidamente as possibilidades de dizer e de compreender. Né? Muito cedo as crianças estão falando tudo e compreendendo tudo que é dito para elas. E conforme as crianças vão crescendo, elas vão compreendendo, né, essa linguagem que é organizadora, né, das relações sociais, tanto as micro-relações, né, nos espaços
privados quanto às macro-relações nos espaços sociais mais amplos, não é? Quando ela começa a ir para as escolas, para os espaços de educação infantil, não é? Ela começa a ter outras compreensões, não é? Porque ali outros valores estão atuando, né? Diferentes, muitas vezes, dos valores da casa e do lugar que ela ocupa em casa. Você não pode ajudar? Mas ele não quer. Sim, ajuda. Ele não quer que eu ajude. Eu só ajudar ele aí, criança. O que é? Fatos ou objetos mesmo têm determinados sentidos em casa, né? E determinados espaços e possibilidades em casa que num espaço público, né, onde ela vai conviver com outras crianças, então por isso precisa de novos limites, novas formas de organização, ela não vai poder fazer a mesma coisa, não é? Pegar determinadas coisas a hora que ela quiser, ou fazer determinadas coisas que ela está acostumada a fazer em casa e que naquela escola não é possível, porque se todo mundo fizer, não se consegue uma certa organização para um trabalho coletivo, não é? Então, ela ressignifica, não é? Determinados fatos, determinados objetos, né? Atividades bem básicas da sala de aula, que são, por exemplo, a rotina, não é? Quando o professor, mesmo de crianças bem pequenas, não é, escreve, né? Olha, hoje nós vamos primeiro brincar no parquinho, depois nós vamos lanchar e coloca lá ou símbolos ou as palavras escritas, né? Então ele está trabalhando nessa dimensão, né? Quando ele fala amanhã, né? Às vezes a criança muito pequena não entende o amanhã, né? Já é amanhã, né? Passa 2 horas, ela já é amanhã. Ela diz, não, ainda não é amanhã, a gente tem que dormir para chegar amanhã. Não é? Então, a construção do tempo, do conceito de tempo, tudo isso está muito interligado, né? Mas são atividades que às vezes passam despercebidas ou que muitas vezes não se consegue saber para que a gente faz isso, não é? E que tem um sentido importante. Essa concepção de linguagem, ela está presente nas ações do professor, porque a linguagem atravessa tudo que a gente faz. A forma como eu concebo a linguagem e esse sujeito, que é o sujeito da linguagem, né, vai determinar muitas ações que eu faço com essa criança. Então, se eu estou entendendo linguagem como constituinte desse sujeito criança, e esse criança como sujeito, porque também essa é uma outra discussão, quem são essas crianças, como eu vejo essas crianças, né? Eu vou conduzir o meu trabalho de uma determinada maneira. A linguagem da criança muito pequena não é só uma linguagem verbal. Também essa é uma outra questão, né? A criança se expressa primeiro com choro e aos poucos o corpo é muito linguagem também, quer dizer, o professor tem que traduzir aquela expressão, né, dar significado àquela expressão. Então ele vai também ter essa sensibilidade de percebendo e traduzindo isso em palavras, né? Muitas vezes, você está com fome, você está com sono. É assim que a gente vai definindo um pouco essa demanda das crianças. Uau!
Não é igual, não. Esse é lápis. E esse é o ursinho. É o ursinho e esse aqui é lápis. Esse é lápis. Esse é para escrever. E esse aqui é o ursinho para brincar. Não, esse é o ursinho. Quanto menor a criança, menos ela consegue separar, né, essas linguagens. Então, ao mesmo tempo que ela faz movimento, ela fala, ela dá ênfases àquilo que ela está falando de modo diferente, porque como ela é uma falante novata, né, muitas vezes determinadas palavras, determinadas construções linguísticas não têm a força semântica que tem para nós. Não é? Então, elas às vezes desconfiam da força semântica, ou gritam, né, ou repetem a mesma coisa, no sentido de, será que o que eu estou falando está sendo compreendido, está sendo entendido? Quem vai tomar banho? Eu! Lavar o rosto? Quando o bebê, a professora conversa com ele, numa troca de fralda, de olhares, né? Uma brincadeira, um jogo de linguagem, uma música, uma cantiga de ninar, tudo isso é linguagem e vai mostrando um pouco esse mundo para essa criança. Quem é? Quem é? Beth Argats? É a primeira linguagem do adulto. E na medida em que ele vai podendo se dizer, né, enunciar a sua própria palavra, essa linguagem precisa ser ouvida. Ela é realmente aquilo que vai permitir que a gente amplie esse universo vocabular, cultural, no sentido muito mais amplo. A escola tem que ser, né, esse espaço de ampliação da cultura, né? E aí se expande a todas as linguagens. Aline, vem cá. Você não colocou o nome dos animais, Aline? Escreve aqui, vaca. Olha lá na lousa como é que tá. Cadê a letra da vaca? Vitor Hugo, mostra lá pra Gabi qual que é a palavra vaca. Põe o dedinho lá, por favor. A linguagem está me constituindo, a linguagem está me organizando, a linguagem é troca, a cultura me é apresentada pela linguagem, então o mundo me é apresentado pela linguagem, né? E como é que ampliações eu estou podendo fazer? É aquilo que eu posso fazer com esse outro, mas através e com a linguagem, né? Não é um através simplesmente, né? É pela linguagem, é na linguagem que eu consigo, que se expressa a cultura, né? E que eu vou me expressando também, me colocando, me entendendo.